Então, delineamento é como você vai... delineamento é como você vai responder essa pergunta. Quase todos os trabalhos em ciência têm perguntas. E delineamento não é só saber o que você vai fazer no campo para coletar seus dados. A gente vai se ter um pouco mais nessa parte de coleta de dados em trabalhos empíricos, não só em campo, mas experimentos, laboratórios. Mas eu queria deixar claro na cabeça de vocês que delineamento é tudo que vocês fazem quando vocês já têm lá a sua hipótese na cabeça e você fala, bom, ótimo, como eu vou responder isso agora? Então, vamos lá. Eu não vou dar uma aula para vocês de um bestiário sobre técnicas de como delinear trabalhos específicos. Existem muitos trabalhos específicos que, assim, e para esses trabalhos existem delineamentos específicos. O que eu vou tentar falar para vocês é esclarecer um pouco do que é o delineamento, qual a importância dele, falar de relação entre perguntas e dados, em pontos argumentativos, que é diferente para experimentos e amostras, e depois eu vou falar sobre alguns erros comuns. Talvez as coisas que a gente tenha que mais se atentar quando a gente for fazer um delineamento são mais os erros do que a forma certa de fazer, porque forma certa existem milhares, mas tem alguns erros que são sempre frequentes que a gente vê, e a gente mata logo que aquilo é um delineamento ruim. Mas vamos lá. E aí eu tenho o objetivo que depois dessa aula vocês saiam daquele estágio para esse estágio aqui. Tá, vamos lá. O delineamento, ele perpassa por alguns dos critérios. Esses são critérios que eu gosto de elencar quando eu estou querendo formular minha pergunta científica. São alguns critérios que eu tenho na cabeça quando eu estou buscando, por exemplo, eu fiz isso na minha iniciação científica, provavelmente vocês vão fazer isso no mestrado, nem todo mundo faz isso na iniciação científica, às vezes você já tem uma pergunta na mão, mas passar por isso é uma parte, às vezes é a parte mais difícil do trabalho. Tá, o que é uma pergunta bacana cientificamente? Primeiro tem a questão da originalidade. Lembre-se que vocês vão estar sendo financiados por órgãos ou de fomento à pesquisa ou órgãos governamentais que poderiam estar conduzindo esse dinheiro para salvar crianças morrendo de fome. Por que eu vou dar dinheiro para uma pessoa responder uma pergunta que já foi respondida? Sua pergunta tem que ser original, certo? Segundo, pode ser que sua pergunta ninguém tenha respondido ainda, mas pode ser uma coisa tão irrelevante que ninguém está se perguntando sobre isso. Ninguém liga. Sabe, pô, o cara acabou de descrever uma espécie e aí você quer saber se o cocô daquela espécie é amarelo ou verde. Tudo bem, ninguém respondeu, ninguém sabe isso, ninguém viu o cocô da espécie. Tá, é original, mas alguém liga. Sabe, tem alguém se perguntando? Então você tem que estar na fronteira do conhecimento científico, da sua literatura. Quem vai te dizer se alguém está se perguntando isso é a sua literatura. É alguma questão para alguém. Sacou? Alguém que se entenda a literatura. Tá. E terceiro, eu acho que o delineamento passa mais fortemente por essa questão, por esse critério, é possível responder? Porque eu tenho certeza absoluta que os físicos estão morrendo de vontade de saber. E é uma pergunta super interessante, e ninguém respondeu ainda, o que acontece se a gente jogar um corpo de massa absurda dentro de um buraco negro? Dá pra fazer? Hoje, com a tecnologia que a gente tem? Não dá, né? Então, porra, não vai lançar essa pergunta nos seus projetos que não vai dar certo. Mas talvez é possível responder, as pessoas estejam dizendo que não, porque ninguém bolou um delineamento bacana. E é importante a gente, sabe quando a gente era pequeno lá e a gente pensava que eu quero ser um cientista antes de querer ser um biólogo? E aí a gente pensava assim, porque eu vou inventar um monte de coisa, eu vou inventar uma máquina, eu vou inventar uma solução mágica para uma coisa, eu vou inventar uma cura e tal. Tudo bem, a gente foi meio que abandonando esse espírito na ecologia. Na ecologia não, na ciência, porque quando a gente fica um pouco isso na cabeça de que a gente tem que seguir umas técnicas, de que a gente tem que fazer a ciência da forma certa, moldurada. Talvez essa parte num trabalho para o ecólogo seja essa parte de criatividade. Porque você vai ter uma pergunta que é original, e talvez ninguém tenha respondido essa pergunta porque ninguém bolou um delineamento bacana para responder. E aqui é a hora de você olhar para o papel e falar assim, como eu vou responder essa minha pergunta? É o momento que vai exigir mais criatividade de vocês. Tá, beleza. Então, que diabos é um delineamento? Vamos lá. Vocês devem ter captado até agora que, de acordo com a aula de Vitor, que vocês viram de Renata lá, ciência trata de argumentos. Você está um tempo inteiro tentando argumentar um ponto. Tentando argumentar por que aquela pergunta é relevante e como você conseguiu responder de maneira eficiente a sua pergunta, certo? Dados não são respostas sobre o mundo. Eles não te dão respostas sobre o mundo. Tipo, eu tenho uma pergunta e eu acho que ela deve ser respondida. Argumentei bem que eu acho que ela deve ser respondida, portanto, eu vou olhar para os dados e os dados me respondem para mim. Não. Dados são nada mais do que peças argumentativas no seu discurso.
E como você discursa isso, como você encaixa esses dados no meio do seu argumento para corroborar a sua ideia, para apoiar o seu discurso, para responder a pergunta que você argumentou que é relevante, muda de acordo com como você coleta esses dados. E se você faz uma coleta de dados que é um lixo, seu argumento é fraco. Então, assim, essa é a parte do delineamento. E aqui é a hora de vocês fazerem isso com qualidade, além Bom, vocês têm que fazer qualidade toda, mas aqui é a hora de vocês demonstrarem como o dado de vocês responde de maneira eficiente a pergunta que vocês estão argumentando que é bacana. Tá, beleza. Vamos lá. Quantos de vocês já delinearam um trabalho científico? Levanta a mão. Delinearam um trabalho para responder. Beleza. Uma boa quantidade da parte. Quem de vocês levanta a mão? Quem já bolou formas de responder uma pergunta, por mais relevante que ela seja? Assim, uma pergunta do cotidiano. Eu quero... Acho que todo mundo, né? Já bolou assim, eu quero responder uma pergunta. A pergunta mais frequente é, eu entrei nessa sala ontem falando assim, eu tenho uma ideia de como convencê-los de que isso é feito cotidianamente. Aí eu falei assim, eu vou pegar um cara alto dentro da sala e vou comparar comigo. Mas aí eu olhei para vocês e eu bolei uma outra hipótese. Eu falei assim, eu acho que eu sou a pessoa mais alta dessa sala. E eu tenho essa hipótese. Eu sou a pessoa mais alta dessa sala. Como é que eu faço para testar essa minha hipótese? Com quem? Com o quê? Com todo mundo, um por um. Beleza. Eu preciso comparar com Luara? Não, né? Tem algumas coisas que a gente assume, a gente não precisa gastar energia. Lembre-se que vocês estão recebendo dinheiro que podia estar sendo investido e tal. Eu vou pegar as pessoas mais altas, tá? Quem parece ser o mais... Você... Desculpa, como é seu nome? Jennifer. Bruno, não é isso? Acho que são as duas pessoas mais altas. Tá. Qual é a sua altura? Acho que é 1,86? 1,77. Tá, beleza. Então eu vou comparar com você. Você falou 1,86, mas vamos assumir isso. Tá, eu vou falar aqui. Eu tô assumindo que ele é o cara mais alto da sala, vou dar isso como certo. E eu tô falando assim, tá, você tem 1,86 m, eu tenho 1,88 m. Corroborei minha hipótese. Conclusivo, né? Sim, conclusivo? Beleza. Mas você não acha que tem um viés, não? Ser alto é uma coisa que, por qualquer motivo que seja, dá um certo status. Eu sei a altura dele antes. Quando ele falou 1,86 m, eu sou mais alto, eu quero corroborar minha hipótese. Compara. Compara como? Medindo, né? Massa, a gente pode comparar. Isso é uma forma de delinear, a gente pode medir. Como é que a gente vai medir? Bota um do lado do outro. Um do lado do outro. É uma decisão metodológica de delineamento. Beleza. Botei um do lado do outro. E agora? No olhômetro. No olhômetro. Beleza. Eu tava esperando que algum de vocês falasse assim, tipo, pega uma régua e mede. Eu falei, gente, eu não perguntei o quanto mais alto um é do que o outro. Eu perguntei se um é mais alto do que o outro. Vamos poupar recurso. Dá pra fazer assim? Só medindo, traçando um giz? Beleza, dá. Delineou. E aí você... Eu tenho um delineamento bom. Se eu concluir de fato, se eu assumir mesmo que ele é o mais alto da turma de vocês e ele é mais alto que eu respondi minha pergunta. Ele é mais baixo que eu respondi minha pergunta. Dá margem para outra interpretação? Não, isso é um resultado conclusivo. Exceto se você começar a trazer um monte de detalhes metodológicos que tem a ver com a sua pergunta. Eu quero saber se ele é mais alto que eu contando o meu cabelo para cima. Eu quero saber se ele é mais alto que eu na altura do ombro ou na cabeça. Eu quero saber se ele é mais alto que eu de sapato ou sem sapato. Isso vai ter a ver com essa pergunta. Porque, por exemplo, se eu estou falando que... Se eu estou querendo saber isso porque é importante para mim, me orientar na faculdade e tal, que é uma coisa que eu estou sempre de sapato, vale a pena medir com sapato, porque é isso que eu quero saber. Sabe? Porque eu estou sempre de sapato. Mas se eu quero saber por uma questão fisiológica e tal, vale a pena medir sem sapato. Entendeu? Essas coisas, essas decisões metodológicas são sempre ligadas à sua pergunta. Beleza, vocês acabaram de delinear uma forma de responder uma pergunta como todo mundo já fez milhares de vezes na vida. Beleza. Dica. Evidências conclusivas são aquelas que não dão margem para outra interpretação. Lembrem-se disso. Quando vocês falarem isso é conclusivo. Às vezes os nossos trabalhos não são, mas isso não quer dizer que eles sejam um lixo. Isso quer dizer que dá argumento para alguns tipos de resposta que você tem que tomar mais cuidado na discussão. Beleza? E outra coisa, resposta conclusiva não é a mesma coisa que resposta esperada. Essa é a definição de resposta conclusiva. Tá. Beleza, eu falei aqui e tal. Eu sou baiano, só pra vocês saberem, viu, gente? Eu fiz essa comparação com paulista porque eu achei que ia ter muitos aqui na sala. Tem alguém aqui que é paulista?
Você? Tá, beleza. Não dá muito para fazer a comparação de altura, mas enfim. Tá. Se eu quisesse falar, em vez de falar sobre baianos e paulistas, vamos lá, ela é mais baixa que eu, certo? Eu acredito. Enfim, ela é mais baixa que eu. Aí eu olho para a pergunta, quem é mais alto, baiano ou paulista? Baiano, né? Eu sou mais alto que ela, não é? Não? Por que não? Você não fez uma boa mostragem. Beleza, beleza. Eu posso ter vindo... Bom, meu pai é paulista. Sei lá, tem um fator de confusão terrível aqui. Minha mãe é carioca. Minha descendência é italiana, sacou? Eu não sou um baiano muito representativo. Vitor é baiano. E ele é mais alto do que eu. Certo? Pô, por essa amostragem aqui, os baianos são mais altos do que os paulistas, né? Mas tá, beleza. Você começa a entender a importância de você ter amostragens representativas, certo? Entendo que tudo isso que eu tô falando de se baiano, paulista, tal. Mas tem coisas mais importantes, técnicas, pra gente resolver, antes de tentar responder essa pergunta. Se baianos ou paulistas são mais altos. Quem é mais alto, né? Baiano ou paulista. Tá. Vamos desenhar isso na nossa cabeça. Eu tenho essa pergunta, é uma hipótese. Vocês vieram caminhando, vocês acharam um motivo relevante, é relevante cientificamente perguntar isso, vamos assumir tudo isso. E aí a gente vai perguntar, baianos, quem são mais altos, baianos ou paulistas? Tá,